Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Cavarelli, trazendo uma palavra para aumentar a sua fé. E no dia de hoje, o nosso texto base encontra-se na carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, o versículo 7 apenas, que diz assim: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo escreve uma carta ao seu cooperador e amigo Timóteo. Timóteo, que era um homem que andava com Paulo, um homem que tinha intimidade, amizade muito próxima com Paulo, o apóstolo Paulo, e Paulo mostra aqui uma grande preocupação com Timóteo. Timóteo que tinha um problema de saúde, problema estomacal, e Paulo se preocupava muito com a saúde do seu amigo Timóteo. E Paulo ele está aflito em relação à vida de Timóteo, sabendo que Timóteo era um homem que sofria também as dores do Evangelho, as dores que o Evangelho causa a todo aquele que procura andar com Deus, aquele que procura ser fiel à palavra de Deus. E todo aquele que busca ser fiel à palavra de Deus acaba sendo muitas vezes mal interpretado, muitas vezes acaba sendo perseguido por conta da fé e por conta do nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, ele lembra com lágrimas a respeito do ministério dele, Paulo, das lutas que ele havia enfrentado nessa época, nesse período, e também no período anterior, até mesmo quando ele não era servo do Senhor, quando ele ainda não era servo do Senhor Jesus, mas ele diz que desde o tempo da sua infância, ele já era um homem que buscava, de uma certa forma, a Deus. Ele buscava no jeito dele. E depois, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, quando ele se converteu, no encontro que ele teve com a voz do Senhor Jesus no caminho para Damasco, onde o Senhor apareceu para ele e perguntou a ele, Paulo, por que ele, Paulo, perseguia a Cristo? Por que Paulo era um perseguidor dos cristãos? Por que Paulo, na época chamado Saulo, por que ele matava cristãos? Por que ele jogava cristãos de penhascos, de grandes alturas? Matava homens, mulheres e crianças. E Paulo ali, ele reconhece que a voz vinha do céu e que era o próprio Senhor Jesus que estava falando com ele. Porque ele perguntou, quem é que fala comigo? Quem tu és, Senhor? E Jesus diz, eu sou o Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento, Paulo reconheceu a Jesus como seu Senhor. E Paulo aqui ele mostra a luta na caminhada com o Senhor e se preocupa com seu amigo Timóteo. E aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, Paulo ele é muito claro quando ele diz que o Senhor ele não nos deu o espírito de temor. O que é o espírito de temor? É o espírito do medo. O Senhor não nos deu um espírito para que nós tenhamos medo do homem, para que nós não tenhamos medo do futuro, para que nós não tenhamos medo do que virá. Não, o espírito que o Senhor nos deu é o espírito dele, é o Espírito Santo que habita no cristão. E o Espírito Santo, ele traz ao homem, ele traz à mulher, através da fé no Senhor Jesus, a esperança de dias melhores. Mesmo que você, com os olhos humanos, com os olhos da carne, não veja saída para os seus problemas, para as suas dificuldades, mas com os olhos da fé, através do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que habita em você, você consegue enxergar dias melhores, você consegue enxergar saída para as suas dificuldades. Então você, pela fé, você crê que uma hora essa situação que tanto te incomoda, ela vai cair por terra. Você crê pela fé
que até mesmo coisas que aparentemente são impossíveis, coisas que não tem da onde sair, não tem da onde tirar, soluções que não tem como você enxergar aos olhos humanos, mas pela fé você crê, porque você não tem o espírito do medo. Você não teme o seu futuro, você não teme o homem, você não teme uma instituição, você não teme uma liderança, você não teme o governo, você não teme os políticos, você não teme um exército, você não teme, mesmo que o exército norte-americano, a marinha aeronáutica americana venha contra você, você não teme. Por quê? Porque você crê num Deus que é o Todo-Poderoso. Podem juntar todos os exércitos do mundo todo contra você. Você não vai temer. Por quê? Você está com a sua fé baseada no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra. Você é cheio do Espírito Santo. Portanto, você não tem que temer. Não tem que temer ao homem, não tem que temer a nada, somente a Deus. E essa palavra de espírito de temor, aqui no caso, ela está se referindo ao medo. E você não deve ter medo, você deve confiar em Deus, você deve permanecer forte na presença de Deus. E como que isso acontece? Através da fé. Porque Paulo aqui fala, ele não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza. Ou seja, como é que nós somos fortes? Quando nós recebemos ao Senhor Jesus como nosso Salvador. E quando nós os recebemos, automaticamente recebemos a fé. E essa fé, ela vem ao longo dos anos, ela vem sendo trabalhada, ela vem sendo aumentada, porque você se alimenta da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela dá o quê? Fé. Ela traz fé, ela anima, ela transforma nossas vidas, ela transforma nossos pensamentos, ela transforma nossa alma, nosso espírito, ela nos fortalece. Por isso é o espírito de fortaleza, que nada mais é do que o Espírito Santo de Deus que habita em você. Ele te fortalece, ele fortalece o teu coração não vai ficar enfraquecido, o teu coração não vai ficar com medo, o teu coração não será um coração medroso, um coração tímido, não, o teu coração é um coração fervoroso, fervoroso em Cristo, fervoroso em Deus. Portanto, você não é fraco, mas você é fortalecida pela fé no Senhor Jesus Cristo, porque você não tem o espírito do medo. O espírito do medo trava, o espírito do medo muitas vezes nos rouba às vezes não, sempre, ele nos rouba oportunidades grandes. Ele nos rouba, muitas vezes, uma porta de emprego, ele nos rouba uma cura. O espírito do medo nos rouba oportunidades que nós poderíamos aproveitá-las, mas pelo medo acabamos ficando o quê? Ficando paralisados. Não avançamos, não andamos, ficamos estagnados. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que a tua vida não flua, que a tua vida não vá para frente, mas que você fique parado, estagnado, porque a estagnação traz o quê? Depressão. A estagnação traz o quê? Traz tristeza, abatimento, angústia. Aí você começa a achar que todo mundo está contra você. Você acha que até Deus não liga mais para você. E esse é o espírito do medo. Mas o Senhor não nos deu o espírito do medo. Ele nos deu um espírito de fortaleza, que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, aleluia. E também o apóstolo Paulo fala aqui a respeito também do amor. O amor, o que é o amor? O amor é você crer com o coração limpo, coração tranquilo, o coração leve. Você vê as coisas com leveza, você não vê as coisas com os olhos carnais, mas você vê com olhos espirituais. E sendo assim, você consegue ver amor até mesmo aonde não há. Aonde um ambiente é muitas vezes tomado pelo medo, tomado pela revolta, tomado pelo ódio, mas você não consegue se transportar nesses sentimentos, você não consegue viver esses sentimentos. Não, você vê uma guerra na sua frente, você vê ali uma luta
constante, um clima de ódio em determinada situação, mas você não entra nesse clima do ódio, mas você entra sim com amor. Você consegue ver, mesmo num clima tão carregado, tão pesado, você consegue prevalecer em amor. Você sempre prevalece em amor. Por quê? Porque você não tem o espírito do medo, você tem o espírito de fortaleza. E o espírito de fortaleza é o espírito que traz a fé. E essa fé é no Senhor Jesus através do Espírito Santo. Portanto, você começa a sentir, a perceber as coisas e ver as coisas como Deus vê, como Deus sente, como Deus quer que você assim assimile. E o amor, ele traz confiança. O amor, ele nos traz a esperança, ele nos traz a certeza de que Deus é conosco, porque o amor, ele fecha as portas para todo sentimento maligno, todo sentimento de dúvida, todo sentimento que nos traz desespero. O amor, ele cura corações, o amor, ele liberta corações, o amor, ele traz paz para os nossos corações. E também, o apóstolo Paulo fala da moderação. Meus amados, a moderação ela é importantíssima, porque a moderação não permite que nós sejamos fanáticos religiosos. O problema de muitos é o fanatismo religioso. E o fanatismo religioso está muito ligado a homens que seguem homens, homens que seguem doutrinas de homens, homens que seguem ensinamentos de homens. Porque todo homem que é cheio do Espírito Santo e que tem como seu Senhor Jesus, o seu único e suficiente Salvador, e tem nos apóstolos do Senhor, nos profetas do Senhor, o seu referencial de fé e o seu referencial como viver em Cristo, como viver para Deus, esse homem, ele não se deixa levar pelos modismos, não se deixa levar pelos achismos e pelo comportamento, muitas vezes, carnal dos homens. Nós temos que ter muita sabedoria para perceber quando o ensino parte do homem e não do Espírito Santo. Porque quando parte do homem, não há moderação. A moderação ela é importante. Por exemplo, você é cheio do Espírito Santo, você é pentecostal? Pois é, não significa que você tem que entrar no hospital e orar por todo mundo. Não significa que você tem que orar alto, gritando, pulando como um cabrito. Não. Você tem que ter leveza no teu coração, leveza nas palavras, amor nas palavras. Mais vale o amor do que os dons espirituais, nos ensinou o apóstolo Paulo. Então não é necessário que você faça barulho. Não é necessário que você grite, fale em línguas estranhas no ambiente onde não tem um intérprete. Você não precisa fazer isso. Isso é chamar a atenção de quê? Dos homens. Mas Deus não se agrada disso. O espírito de moderação não faz com que você se torne um fanático religioso, um estranho, uma pessoa que, em vez de chamar a atenção pela graça de Deus, você chama a atenção pela gritaria. E não é isso que Deus tem para nossas vidas. Você não precisa berrar, não precisa gritar, não precisa fazer escândalo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, com graça, com moderação, com a unção de Deus, porque a unção ela não faz o homem gritar. Pelo contrário, a unção ela faz a diferença. A própria unção, ela não necessita do esforço do homem a ponto do homem ficar berrando no microfone, berrando para as pessoas, pulando, gritando, esbravejando. Não. O amor do Senhor, ele é leve, ele é manso, ele é tranquilo. E quando você tem o amor do Senhor, você tem a fortaleza, você tem a certeza que Deus é contigo. Você tem o poder de Deus sobre você. Então não é necessário você fazer escândalos. E quando você é moderado, você chama a atenção das pessoas porque a graça de Deus, a unção de Deus e o amor de Deus está sobre a tua vida. Você é visto como aquele que é forte em Cristo Jesus. Portanto, meus amados, nada mais do que importante ser homem e mulher, sem medo do mundo, sem medo de homens, sem medo de situações, seja quais forem, ser forte em Cristo através da sua palavra, ser cheio do amor,
que só pode ocorrer se nós formos homens e mulheres que buscamos a Deus a todo momento, a todo instante, e também nada mais do que importante do que sermos moderados. Moderados no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, porque muitos estão observando a nós cristãos. Observam para saber como nós reagimos a várias situações. Então, nada mais importante do que ter essas 4 características, que é a moderação, a fortaleza, o amor e não sermos medrosos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe nesse dia. Agradeço a todos pela atenção. Estamos no YouTube. Peço a todos para que se inscrevam no canal, acionem o sininho para receberem notificações de novas gravações que serão feitas e que curtam também a mensagem para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.